Meus irmãos, um bom dia. Nossa, bom dia, irmãos. Bom dia. Aleluia. Todo mundo vivo, acordado, bem, para a glória de Deus. Amém. Fico muito feliz de estar aqui, primeiro domingo de setembro, Semana da Independência, com todas as da nossa independência, né? Que eu não preciso colocar aqui. Também mês da primavera, né? Tomara que as flores nos brindem com um excelente visual. Estava olhando uma árvore lá perto de casa, umas flores muito vermelhas e muito abundantes na árvore. Achei tão bonito, me chamou a atenção. Quero saudá-los com a paz do Senhor, também aqueles que nos assistem pela rede social Facebook. Uma saudação especial para vocês, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês e que em breve vocês possam estar aqui conosco presencialmente. Vamos entoar uma canção e essa canção se chama Consagração. Eu peço a Deus que cada um de nós consagre a sua vida ao Senhor. Consagrar a vida ao Senhor é separar a vida para Ele. Ele é dono de todas as coisas, mas Ele deseja que nós, espontaneamente, coloquemos a nossa vida no seu altar e digamos para Ele: Senhor, eu estou aqui, usa-me conforme é teu querer, conforme é a tua vontade. Eu estou pronto, Senhor, eu estou pronta, Senhor, para o que o Senhor quiser, para cumprir o teu propósito na minha vida. Então, no canto dessa canção, eleva o seu coração ao Senhor e consagre a sua vida para Ele, apesar de Ele ser dono de todas as coisas. Amém? Toda terra celebra-te.
última parte desse cântico novamente, essa última. Toda a terra celebra a Ti, até a honra. E vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Vamos celebrar o nome do Senhor com toda a terra que celebra ao Senhor. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Eleve o seu coração à presença de Jesus nessa hora. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, celebre o Senhor, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus aí onde você está. Não estamos aqui para outro motivo, mas para adorar o Senhor. O Senhor está presente nesse lugar. Então eleve a sua alma ao Senhor. Como diz o salmista, elevo a minha alma ao Senhor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, diz o salmo. Então eleve a sua alma ao Senhor nesse momento. Contemple a beleza do Senhor na sua santidade. Deus vivo e verdadeiro, com muita humildade, nós nos achegamos até o Teu trono da graça pela propiciação do sangue de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, nosso resgatador, aquele que deu a sua vida por nós. Ó Deus querido, nos achegamos com gratidão, nos achegamos, ó Deus querido, com alegria, nos achegamos, ó Deus amado, com louvor, com a honra que a Ti são devidas. Ó Deus querido, nós nada somos, ó Deus querido, e compreendemos que tudo pertence a Ti. Ó Deus, toda essa terra pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti, o nosso presente está em Tuas mãos, e o nosso futuro pertence a Ti. Bendito seja o Teu nome, glória e honra sejam dadas ao Teu nome. Queremos adorar-Te, Senhor, dá-nos essa condição. Somos pecadores, mas queremos hoje, ó Deus, erguer a nossa voz para Te adorar, para Te bendizer, para celebrar, cantar e contar as Tuas maravilhas, porque o Senhor é um Deus de abundante graça. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, obrigado pelo fato de o Senhor resgatar a nossa vida no lamaçal do pecado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu reunir aqui nessa manhã. Bendito seja o Teu nome, toda glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde ainda
Você tem alguma dúvida disso? Que Deus está fazendo um caminho para você? Existem situações na nossa vida que ficamos assim, como que sem saída. Mas lembre-se, o nosso Deus tem a saída. E Deus está fazendo um caminho para nós. Creia nisso. Em nome de Jesus. Pode sentar. Convidamos a nossa irmã Cíntia para nos dirigir na leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. Você pode ir abrindo a sua Bíblia. Bom dia, irmãos. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Glória a Deus. São orientações do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros é o nosso papel. Queridos, vamos trazer diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, nos tornando parceiros de Deus no sustento da sua obra. A obra de Deus, ela precisa ser sustentada por nós. Nós que cremos no Evangelho, nós que cremos que Deus tem uma obra poderosa para fazer nesse mundo, então vamos trazer os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor, para que a sua obra seja sustentada. Coloquemos-nos de pé. Nós vamos cantar o hino de número 47, é um canto de louvor, e durante esse canto de louvor nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia.
a todos os irmãos, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos primeiramente a Ti, Senhor, por dar esse privilégio, Senhor, ao qual o Senhor esteve e está conosco nesse momento, Pai, e vai continuar conosco até o fim, Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, onde muitos se queriam ter que não tem. Pai, somos gratos por tudo isso, Pai, ao qual o Senhor tem me dado, tem nos abençoado cada dia, Pai. Te pedimos, Senhor, também que o Senhor venha abençoar, Senhor, nosso dízimo e nossas ofertas. Também que possa nos abençoar cada dia mais, para que possamos ajudar aqueles que precisam, Pai. Seja conosco, para tudo sempre. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar, queridos. No dia de ontem, queridos, nós participamos de uma reunião na igreja presbiteriana da freguesia, lá da Três Rios, e essa reunião envolveu o Sínodo da Guanabara, o presbitério de Jacarepaguá. E nessa reunião nós fizemos a divisão do presbitério, não participamos mais do presbitério de Jacarepaguá. Nós agora somos participantes do presbitério da freguesia de Jacarepaguá. O novo presbitério que foi criado ontem, já havia sido decidido isso antes numa reunião anterior, e ontem foi só para tomarmos atitudes práticas quanto ao novo presbitério. O novo presbitério é formado pela Igreja Presbiteriana da Alvorada, fica ali na Ayrton Senna, a Igreja Presbiteriana do Anil, a Igreja Presbiteriana do Bosque, a Igreja Presbiteriana da Freguesia e a Igreja Presbiteriana da Taquara. Então nós estamos caminhando juntos com essas igrejas no presbitério da Freguesia de Jacarepaguá, PFJP. O presbitério tem sempre uma sigla, né? A sigla do presbitério antigo nosso era PJPA, Presbitério de Jacarepaguá. Agora, o nosso presbitério é da Freguesia de Jacarepaguá, PFJP. E o presidente é o reverendo Joia, lá da Três Rios. O vice sou eu. O secretário executivo é o presbítero Renir, também da Igreja da Freguesia. O primeiro secretário é o reverendo Davi da Taquara. O segundo secretário é o reverendo Carlos Alberto, auxiliar do reverendo Joia na Freguesia. E o tesoureiro é o presbítero Ronaldo da Taquara. E aí está a nova diretoria, quer dizer, a primeira diretoria do presbitério da Freguesia de Jacarepaguá. Peço que vocês orem por esse novo presbitério. Daqui para o final do ano nós temos muitos desafios, porque organizar um presbitério implica em fazer estatuto, torná-lo pessoa jurídica, organizar federações, porque não vamos mais participar das federações que participávamos antes no presbitério de Jacarepaguá. Agora o presbitério novo tem as suas próprias federações. Então isso vai nos dar muito trabalho, que Deus nos dê sabedoria e entendimento para fazermos as coisas da melhor forma possível, dirigidos unicamente pelo Senhor, iluminados pelo Senhor. Estamos na Semana da Pátria. Não sei qual é a sua leitura, né, do que nós estamos vivendo no mundo e particularmente no Brasil, com relação aos poderes constituídos e tantas coisas que mexem conosco, né? Nós sabemos que o preço das coisas estão bem altos, a inflação que estava controlada já não está mais controlada, os juros da Selic, aquele que o Banco Central nomeia todos os meses, estava em queda, agora está em alta, né? Então isso são sinais que a nossa economia não vai bem.
e desemprego, né, em face da pandemia e tantas outras coisas, e essa briga aí de poderes aí, como a gente tem verificado aí pela mídia. Então estamos numa semana da pátria atípica, né? Precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelos poderes constituídos nessa nação, em particular pelo nosso presidente. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que Deus levantou sobre a nossa nação, né? E aí, nesse caso, não importa o seu partido político, não importa se você é de direita ou esquerda, é uma ordem bíblica, né? Seja que presidente for que estiver lá em cima, nós precisamos orar por eles, por orientação do Senhor, né? Deus levanta pessoas, as pessoas que Ele quer, de forma soberana, e Deus não tem partido político. Então, eu peço que você não traga, né, partidos políticos ou opiniões políticas para dentro da igreja, porque não cabe, certo? Nós precisamos orar para que o nosso Brasil prospere. Nós precisamos orar para que tenha vacina para todos e que a economia seja pujante. Irmãos, nós somos um país celeiro do mundo, mas nós temos um monte de gente no nosso país que passa fome. Como assim? Como? Se nós somos celeiros do mundo, se nós alimentamos outras nações, mas que existem pessoas no nosso país que não têm poder durante o dia, não sabe se vai fazer uma refeição naquele dia. Isso é motivo, queridos, para que nós oremos e nos mobilizemos. Porque, amados, raciocínio, quantas igrejas tem nesse país? Quantas igrejas tem no estado do Rio de Janeiro? Se cada igreja fizer a sua parte, no sentido espiritual e social, porque nós precisamos cuidar uns dos outros, espiritual e socialmente, a nossa missão não é só espiritual. Se fosse assim, Jesus não se preocupava em multiplicar os pães. Tinha muita gente na parte desértica de Betsaida com ele até o entardecer, e ele se preocupou. Se eu dispensasse as pessoas agora, o caminho é longo, elas podem ter prejuízo no caminho de volta. Precisamos dar a elas de comer. Jesus nos deixou o exemplo. Então, a missão da igreja é a missão de Jesus. Nós precisamos tratar das pessoas espiritualmente e socialmente. Vivemos num país cheio de necessidades e precisamos sim nos mobilizar para que esse problema seja amenizado na vida de muitas pessoas. No próximo sábado, nós vamos estar indo ao Lar Samaritano. Nós vamos entregar alimentos lá no Lar Samaritano que foram arrecadados aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se os outros fizerem também a sua parte, então as pessoas não vão passar necessidade. Mas todo mundo precisa ter consciência disso. Então eu peço nesse momento que você feche os seus olhos e interceda pelo Brasil. Independente de qualquer coisa, interceda pelo Brasil. O Brasil precisa olhar para Deus, o Brasil precisa ter governos honestos, decentes, que se preocupam de verdade com aquilo que é necessário. Nós precisamos de pessoas sensíveis às necessidades da população. Nós precisamos de uma população transformada pelo poder de Deus. Há um principado demoníaco sobre o Brasil de corrupção. É muito roubo, é muito golpe, é muita ladroagem. É uma coisa assim impressionante. Cada semana tem o desmonte de uma quadrilha pela Polícia Federal. Cada semana tem um anúncio de um novo golpe. A própria população parece estar adestrada a se apropriar do que não é seu.
Eu presenciei domingo passado uma moça sendo assaltada por 2 caras de moto, que nem pararam a moto. Eles só diminuíram, a moça estava andando do lado dos carros na rua e não na calçada, apesar da calçada estar livre. Eles passaram, levaram a bolsa dela com uma violência. Eu estava a 50 metros dessa mulher. Quando eu vi eles, a coisa é muito rápida, eles já tinham tomado a bolsa da senhora e já tinham levado, saído em velocidade. Peço às nossas irmãs que tomem cuidado quando andarem na rua. É lamentável, né? A gente precisa se proteger de todo tipo de situação, porque esse roubo, essa maldade, ela se multiplica por todo o território nacional. Que Deus nos livre disso e que Deus levante um povo de caráter no Brasil. Essa semana foi disparatada pela Polícia Civil uma quadrilha que estava fazendo curso de gol, faculdade, curso de gol para dar gol. Mais de 20 foram presos. Se a gente contar, ninguém acredita, né? Academia do crime, uma coisa impressionante. Então, queridos, quando é sua fronte, olhe pelo país, olhe pelo Brasil, repreenda esse motivador espiritual, esse espírito maligno que incentiva as pessoas que já têm um caráter duvidoso de apropriar-se daquilo que não é seu. Que essa população se converta, que ela tenha a consciência de viver honestamente, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós intercedemos pelo nosso país. Pedimos a Deus, por favor, encarecidamente, que o Senhor olhe para a nossa nação. Ó Deus querido, abençoa o nosso presidente, ó Deus querido, Jair Bolsonaro. Ilumina, ó Deus, o nosso presidente para que ele tome as atitudes necessárias, ó Deus querido, que o nosso país precisa. Pedimos, ó Deus, pelos poderes da República, ó Deus querido, pelo Congresso Nacional, ó Deus querido, que esses deputados parem, ó Deus, de lutar pelos seus próprios interesses, porque não foram eleitos para isso, ó Deus querido, mas que eles lutem pelo real interesse do povo, pelo real progresso da nossa nação. Ó Deus querido, que eles façam leis justas, para que eles se preocupem com o que de fato é necessário. Ó Deus, oramos pelo judiciário, nas suas várias instâncias, para que eles não promovam a injustiça, ó Deus, para que eles promovam a justiça. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua bênção nesse país. Oramos pela população brasileira. Ó Deus, existe muita gente honesta nesse país, mas existe um sem número de pessoas que são mau caráteres, ó Deus querido, que, ó Deus, passam o dia, ó Deus querido, pensando em como surrupiar, ó Deus, do próximo, o direito que é dele. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor transforme a nação brasileira, transforme o povo brasileiro, não deixe o povo brasileiro ser como gato, massa de manobra, ó Deus, dessa mídia maligna que está na mão do diabo. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nessa Semana da Pátria, pedimos que o Senhor olhe para a nossa nação, pedimos que o Senhor olhe com misericórdia para essa terra, Senhor. Essa terra, ó Deus querido, tão rica que o Senhor nos deu, mas infelizmente a política dos homens, ó Deus querido, ainda, ó Deus querido, são tão incompetentes e inconsequentes, ó Deus, que apesar de ter um país com tanta abundância de alimento, existe tanta gente passando fome nesse país. Ó Deus querido, coisa realmente que nós não conseguimos, ó Deus, entender. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor levante a igreja, que o Senhor desperte a igreja. Uma igreja parecida com Jesus Cristo, uma igreja com o coração de Jesus Cristo, uma igreja bondosa, uma igreja cheia de misericórdia, cheia de obras, uma igreja, ó Deus querido, que se incomoda com a miséria, uma igreja, ó Deus querido, que ajuda, uma igreja, ó Deus, que se predispõe a fazer, ó Deus querido, a Tua obra, porque existem muitas pessoas
ó Deus querido, com dificuldade, ó Deus, às vezes não financeira, mas dificuldades sociais, abandonadas, sozinhas, ó Deus querido, precisando de alguém que as ajude. Ó Deus querido, levanta o teu povo nessa nação. Ó Deus querido, levanta o teu povo, ó Deus, não só para orar, mas para fazer obras, ó Deus querido, a favor do bem. Ó Deus querido, mostrando para essa população incrédula que existe um Deus que transformou a nossa vida. Por favor, Senhor, nós oramos pelo Brasil. Ó Deus, na sua diversidade, ó Deus querido, na sua imensa dificuldade em diversas áreas. Ó Deus querido, oramos por essa nação. Tem compaixão de nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que você continue orando pelo Brasil. Todos os dias na sua casa, clame pelo Brasil. Nós precisamos muito da bênção de Deus para que haja prosperidade nessa nação. Se nós prosperarmos, irmãos, os empregos aparecem. Se nós prosperarmos, as pessoas vão poder ter uma renda melhor para alimentar os seus familiares. E o que nós nos preocupamos é isso. Então, por favor, interceda pelo Brasil para que haja paz nessa nação, haja sabedoria e entendimento. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, e leia junto comigo esse verso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Todos acharam, irmãos? Vamos ler todos juntos, então, apenas esse versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Novamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor Deus, te suplicamos, fala conosco nessa manhã, de forma, ó Deus querido, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz, que o nosso coração seja boa terra para receber a boa semente da Tua palavra e que nada, ó Deus, interfira para que as pessoas entendam a Tua palavra e ouçam a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. As histórias registradas na Bíblia, queridos irmãos, sejam de personagens como reis, profetas e sacerdotes, ou sejam como grupos de pessoas, como o povo de Israel, a igreja. Essas histórias registradas na Bíblia, elas são para a nossa instrução, são para o nosso ensino, são modelos para nós. Nestes tempos de tantas mudanças, já repararam quantas mudanças tem no nosso tempo? Mudanças rápidas, mudanças ligeiras. Hoje estamos olhando numa direção e daqui a pouco o cenário muda com muita rapidez. Diz o sociólogo Bauman que essa sociedade ela é líquida. Né? Você já pegou aqui um recipiente com água? Ele assume várias formas rapidamente. É isso que Bauman quer dizer. Sociedade líquida é sociedade que muda de forma com muita rapidez, muda de opinião com muita rapidez. Então os cenários mudam rapidamente. E quando a gente pensa que está no presente, o presente já se tornou passado e a gente nem percebeu que isso aconteceu. Então, as mudanças, elas são tecnológicas, são mudanças de opinião, mudanças sociais, mudanças de perspectiva, e toda hora você está recebendo uma notícia nova.
no seu dispositivo celular. Então, nós somos membros da igreja, e a igreja, ela não faz parte desse mundo do ponto de vista do modus operandi desse mundo. Não agimos como o mundo, mas fazemos parte desse mundo porque somos membros de uma sociedade brasileira. E a igreja, ela é influenciada por todas essas mudanças que existem, né? E aí então, depois dessa pandemia, depois do afastamento social, depois de culto online, culto híbrido, presencial e via rede social e etc., como nós agimos, como nós devemos nos comportar, né? Então, refletir sobre isso é a minha proposta nessa manhã. Eu e você, como igreja de Jesus, como agimos nesse tempo, como igreja, como corpo de Cristo, sabendo que a Bíblia, ela é parâmetro para nós. As histórias aqui registradas são exemplos para nós. Eu tomo esse versículo de Atos capítulo 2, verso 42, ele é o início de um resumo de como viviam os crentes, e isso é feito de uma forma muito competente pelo doutor Lucas, o médico amado. Lucas me parece mais historiador do que médico, né? Porque ele escreve o Evangelho que leva o seu nome e escreve Atos dos Apóstolos. Ele tem a preocupação de registrar para a posteridade como viviam os crentes, aqueles que se converteram logo depois da descida do Espírito Santo. E isso deixa para nós uma coisa muito clara. Ele fala de 4 atitudes que eram muito vivas na igreja, que eram muito claras na visão dele quando olha para a igreja. Lucas era sírio, né? Ele se converteu lá na igreja de Antioquia, né? Atos capítulo 13, quando Paulo estava passando um ano por lá, Paulo e Barnabé, né? Passavam um ano na igreja de Antioquia. Foi lá que Lucas se converteu e tornou-se aí um amigo e seguidor do apóstolo Paulo. E depois esse personagem tão importante que deixa para nós um evangelho e um livro histórico que nos explicam tantas coisas. Como vocês sabem, Lucas foi o único que registrou no livro de Atos dos Apóstolos um pouco dos primeiros dias da comunidade cristã após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, do Consolador. Depois deste acontecimento, no princípio de Atos capítulo 2, Pedro, cheio do poder e autoridade do Espírito Santo, prega a palavra. E aí há um registro, você pode verificar aí na sua Bíblia, que 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas se convertem. Esse relato de Lucas 2, 42 a 47, nós só vamos nos ater no versículo 42, é um relato de como, na prática, aqueles convertidos na pregação de Pedro viviam. É um relato bem dos primórdios da igreja. E eu gostaria de tomar o relato do versículo 42 e trazer para nós, para a nossa vida e para a nossa realidade. Porque considero que essas 4 atitudes, elas norteavam a vida da igreja. Respeitado o tempo passado da igreja primitiva para o nosso tempo, né? Mais de 2.000 anos, esses princípios básicos da vida comunitária presentes em Atos 2:42, eles servem para nós, para que nós reflitamos sobre a nossa vida eclesial, a nossa vida como igreja de Jesus nesse tempo. Em primeiro lugar, o que Lucas nos diz é que a igreja
perseverava. Ok? Você pode repetir comigo? A igreja perseverava. Perseverar é um verbo transitivo indireto, que significa persistir numa ideia ou caminho, ser constante, permanecer, conservar-se. Como você lida com os obstáculos, com os desafios da vida? Você é uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa que persiste? Você é uma pessoa que desiste fácil? Você é uma pessoa que nem luta, olha o tamanho do inimigo e diz, não dá para mim, e dá meia volta? Como é que você lida com essas coisas? Tem uma história que eu certa vez li e gostei muito e quero passar para vocês, de um pastor missionário na Europa Oriental, num momento assim bastante difícil de se pregar o Evangelho naquele lugar, e ele passou por 3 décadas pregando ali. Em 3 décadas ele não viu as pessoas se converterem. Em 3 décadas ele fez muitos amigos, mas não conseguiu que esses amigos realmente entendessem a mensagem do Evangelho, recebessem a Cristo e mudassem de vida. E ele começou a ficar assim muito ansioso, muito triste, porque Deus havia mandado ele para ali, e tanto tempo depois, ele procurando viver uma vida proba diante de Deus, uma vida fiel, o desenvolvimento daquela pequenina congregação não tinha acontecido. Sendo sabedor de que Deus é Senhor de todas as coisas e que Ele dirige tudo conforme Ele quer. Ao fim dessas 3 décadas, ele adoeceu mortalmente, uma doença incurável à época, e essa doença evoluiu e foi limitando as atuações desse pastor, e ele então ficou de cama. Aí realmente ele entrou numa crise existencial. Deus me trouxe para cá, para quê? Se eu procurei fazer fielmente a obra de Deus nesse lugar e ela parece não ter prosperado. E agora eu estou com meus dias contados e já não sei o que pensar. Os poucos irmãos daquela igreja foram visitar o pastor. A cidade, a pequena cidade, que conhecia o pastor, porque ele estava ali há muito tempo, e entendia que ele era um homem realmente de valores muito firmes, os valores cristãos. Aquela pequena cidade se comoveu com a história daquele pastor, que agora estava enfrentando uma luta pela sua vida. E muitas pessoas daquela cidade foram visitar aquele pastor e condoeram-se com ele, apesar de não serem cristãos. Os poucos membros daquela igreja começaram a fazer uma reunião de oração na casa do pastor. Ele não podia sair de casa, ele não podia ir à igreja, então a igreja passou a ir à casa dele e eles começaram a orar. Começaram a orar, gente simples, não tinha ninguém muito sábio, ninguém muito espiritual, apenas pessoas que amavam o pastor e eram irmãos dele e estavam ali todas as noites, oravam em torno da cama dele. Aconteceu que Deus levantou esse pastor da cama. Deus ministrou cura àquele pastor e isso trouxe grande assombro ao médico que tratava dele e à cidade que já conhecia o estado dele. Deus levantou esse pastor e juntamente com ele levantou a igreja.
Aquela igreja teve todo o desenvolvimento que deveria ter nos 30 anos, teve naquele pouco tempo depois dessa guinada que Deus deu soberanamente, usando a vida do pastor para que isso acontecesse. Aquele pastor perseverou 30 anos, irmãos, sem ver resultados. Você já deveria ter questionado a sua atividade, o seu ministério, o seu dom, o seu caminhar. Mas é perseverança. A perseverança é resultado de você saber que Deus te chamou, saber que Deus colocou você ali, saber que você não foi para ali de modo próprio, mas foi Deus que levou você ali, foi Deus que colocou você naquele lugar, e Ele procurou perseverar ali, apesar da falta de resultados, apesar de tantas dificuldades, e desta última dificuldade que foi muito grande. E eu pergunto para você, você é uma pessoa que persevera? Você é uma pessoa que sabe aonde Deus colocou você? Você sabe para o que Deus chamou você e você obedece ao chamado de Deus e está perseverando ali no Senhor? Existem mães que oram pelos filhos quase a vida inteira. Eu conheci um diácono que, quando cheguei na igreja, ele estava na última fase do câncer, mas ele havia tido uma vida muito fiel a Jesus por um tempo, depois desviou-se do caminho do Evangelho, fez muita coisa errada, mas voltou e se arrependeu, estava em Cristo, à época que eu o conheci. Muito magro, velho osso, vivendo o segundo estágio de um câncer de próstata. Ele segurou na minha mão e acho que foi um dos momentos mais marcantes, nunca mais esqueci disso. Ele chorava e dizia que queria ver os filhos dele convertidos. Mas infelizmente ele próprio havia sido um mau exemplo para os filhos por muito tempo. E ele reconhecia isso. E eu vi aquele homem morrer, fiz o ofício fúnebre dele, e no ofício fúnebre dele, o filho mais velho se converteu. E isso me emocionou muito, porque eu sabia que ele, orando por isso, ele não viu, mas o filho dele, diante da sepultura do pai, deu um testemunho de fé, entregando a sua vida a Jesus, consagrando a sua vida ao Senhor. Depois a irmã dele se converteu e assim prosseguiu. Mas ele não viu, ele, apesar dos tropeços, dos erros que ele teve, ele perseverou e manifestou o último desejo dele, que os filhos dali se convertessem. E Deus atendeu o desejo daquele homem. Ele não viu, mas Deus atendeu. O valor da perseverança, irmãos, é realmente entender que Deus colocou você ali, você precisa perseverar. Deus nos chamou para a sua casa e nós precisamos perseverar. Tudo que o diabo quer é arrefecer a tua fé. Tudo que o diabo quer é colocar dúvida no seu coração. Que não vale a pena seguir a Jesus, não vale a pena ir à igreja, não vale a pena orar, não vale a pena interceder. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Persevere, vale a pena. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais se cogitou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os seus fiéis. A gente passa tanta coisa aqui nessa vida, mas tudo aquilo que a gente passa não chega aos pés do que o nosso Senhor passou. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Os dias são difíceis. Vocês não imaginam o quanto eu ouço de histórias e de situações
quanta dificuldade, quanta luta, famílias inteiras sendo perdidas por causa de enfermidade. Ouvi o depoimento de um irmão falando comigo: pastor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, perdi todo mundo. E era uma dor na vida daquele irmão tremendo. Nós vivemos um tempo difícil, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos cultivar a perseverança, que nós precisamos ter firmeza na fé, que nós precisamos permanecer no Senhor, porque o que Ele preparou para nós, a gente não pode imaginar. Em segundo lugar, a Bíblia fala, o Lucas explica, que perseverança é essa? Eles perseveraram no quê? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmãos, os apóstolos viveram 3 anos e meio com Jesus e ouviram os ensinamentos do Senhor ao vivo. Mateus relatou alguns deles, Marcos relatou outros, Lucas, João fez um relato interpretativo dos encontros de Jesus e dos discursos de Jesus, diferentemente dos 3 anteriores. Então, o que é permanecer na doutrina dos apóstolos? Se você olhar no capítulo 1, verso 1 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o papel dos apóstolos era dizer o que ouviram do Senhor Jesus, ensinar o que aprenderam com o Senhor Jesus. E nós precisamos aprender mais de Jesus e permanecer nesses ensinamentos. A ideia, queridos, é que nós nos pareçamos com Jesus cada vez mais. A ideia é que, à medida que caminhamos no Evangelho, nós busquemos tanto a presença de Deus, tenhamos tanta intimidade com Deus, que nós tenhamos o cheiro, o bom perfume de Cristo na nossa vida. Quando a gente chegar a esse patamar de espiritualidade, a gente não vai precisar abrir a boca para pregar o Evangelho, porque aonde a gente chegar, as pessoas vão sentir cheiro de Deus na nossa vida. É preciso perseverar na doutrina, é preciso entender as Escrituras, é preciso colocar as Escrituras em prática na nossa vida, é preciso viver o Evangelho. Existem pessoas que nunca vão abrir a Bíblia na sua casa, nunca vão ler a Bíblia. Nós somos a Bíblia que eles têm para ler. E o que você e eu temos dito para essas pessoas com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com a nossa compaixão, com a nossa bondade? O que nós temos dito? Nós somos a carta viva que essas pessoas têm para ler. Perseverar na doutrina, querido. Que doutrina? A doutrina do Evangelho. Aquela que está exarada na palavra de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a palavra. E não é apenas ler. É ler, meditar, estudar, interpretar. O caminho é longo, dá trabalho. Mas nos aperfeiçoa. À medida que você lê e medita nas Escrituras, você vai corrigindo os erros da sua vida. Você vai se tornando uma pessoa melhor para a glória de Deus. É preciso perseverar. É fácil vir a Jesus. Fácil demais. Quando, lá ainda na igreja das Três Rios, uma menina foi no meu gabinete e perguntou: pastor, eu não tenho assim marcado na minha vida uma conversão. Eu fico preocupado com isso, fico preocupada com isso. Como é que é receber a Jesus e assumir um compromisso com Ele? Eu abri a Bíblia com ela, fui aos textos que falam sobre isso e falei: é isso que você tem que fazer. Aí ela virou e falou para mim: pastor, só isso? Só isso? Você, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, com sinceridade, o seu nome é escrito no livro da vida e nunca mais sai de lá. Você assume um compromisso com Jesus, Jesus habita no seu coração através do Espírito Santo e faz uma obra de transformação na sua vida. E aquela menina recebeu a Jesus naquele dia, confessou o Senhor
com muitas lágrimas, confessou o Senhor como Salvador da sua vida pessoal. Vir a Jesus não é difícil, o difícil é permanecer, o difícil é continuar caminhando nessa estrada de longa direção, de longa distância, na mesma direção. A direção é Jesus Cristo. Você vai ter desvios enormes, propostas de desvios enormes na sua caminhada, mas você tem que ter o compromisso de caminhar na mesma direção que é Jesus Cristo. Em segundo lugar, queridos, de uma forma muito simples, veja aí na sua Bíblia, nós precisamos perseverar na comunhão. É o segundo ponto colocado por Lucas. Ninguém é crente sozinho. Tem aí uma filosofia dos desigrejados hoje, né? Eu estou magoadinho com a igreja, então eu prefiro viver minha vida cristã sozinho. Pois eu quero dizer para você, desigrejado, que não existe vida cristã sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. Se você olhar lá a primeira carta de Coríntios, Paulo diz para aquela igreja de Corinto, multifacetada, que a igreja é um corpo que, semelhantemente ao corpo material, ela tem vários membros, e cada membro com uma funcionalidade, com uma direção. O meu dedo não deixa a minha mão para andar sozinho. Então eu e você não podemos deixar o corpo de Cristo para viver a vida cristã sozinho. Você vai viver qualquer coisa, menos vida cristã. É preciso perseverar na comunhão. Queridos, não é fácil conviver. Existem pessoas diferentes aqui. Existem pessoas com criação e educação diferentes. Não é fácil colocar todo mundo junto num espaço pequeno e dizer, vivam em comunhão. Mas a comunhão, ela nos fortalece. A comunhão com os irmãos nos ensina. A comunhão é um local, a comunhão do corpo de Cristo é uma coisa tão preciosa que um edifica a vida do outro, inclusive quando erra. Já reparou isso? Nós aprendemos a lidar com pessoas diferentes, nós aprendemos a trabalhar em equipe, nós aprendemos a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós aprendemos muitas coisas em comunhão, a comunhão nos fortalece. Às vezes você está orando por uma resposta de Deus, e num bate-papo informal na igreja, Deus usa um irmão para falar de uma experiência, e aquela experiência serve de resposta para você. Então, ninguém é mais sábio do que o outro, todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar. Cada um de vocês me ensina alguma coisa no tempo de convivência que nós temos. E eu espero que eu esteja ensinando alguma coisa para vocês também. Mas eu confesso, vocês edificam a minha vida, alegram o meu coração muito. Viver em comunhão é precioso. E isso parece que é uma dificuldade hoje em dia. As pessoas não param na igreja, elas são inquietas. Estão aqui, vão para lá, vão para cá, vão para ali, vão para lá e assim por diante. Nós precisamos estar onde Deus nos plantou. Falta a orientação de Deus. Dobra o seu joelho, ora ao Senhor, porque Ele vai mostrar para você aonde Ele está plantando você e aonde você tem que crescer espiritualmente. É aonde você tem que aprender, é aonde você tem que servir, que ensinar. É a igreja. Perseveravam na comunhão. Eles também perseveravam no partir do pão. E no partir do pão tem um elemento diferenciado. O partir do pão significa aí duas situações. Significa o almoço comunitário e significa a Santa Ceia do Senhor. Porque nós não temos ideia. Vamos
participar da Santa Ceia hoje, se Deus permitir. E se Jesus não vier antes, né? De repente Jesus vem antes e a gente vai participar das bodas do Cordeiro lá em cima. Não? É possível, irmãos, é a qualquer hora, é a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, a qualquer hora. E nós, como servos, precisamos estar vigilantes, como disse o texto de Paulo aos Tessalonicenses, lido pela irmã Cíntia. Então, queridos, compreendo. A Santa Ceia, ela surge de um jantar. É o jantar de Páscoa. É o jantar dos 4 cálices, segundo a história judaica. E o terceiro cálice é o cálice da nova aliança. É onde Jesus ministrou a ceia aos discípulos. Então, ceia para os judeus, Santa Ceia para os judeus convertidos, ela andava junta de uma refeição. E o judeu, ele tinha muito cuidado com quem ele sentava à mesa. Porque sentar-se à mesa para o judeu é ter íntima comunhão com quem ele senta à mesa. Então ele não sentava à mesa com qualquer um. Por isso Jesus foi muito criticado pelos fariseus quando foi na casa de Mateus comer com publicanos. Ele sentou-se à mesa com os publicanos, né? Então Jesus foi muito criticado. E aí nessa época ele disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu estou aqui no meio dos doentes porque vim curá-los. Então aqui, quando você vê que a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão, é que eles faziam refeições comunitárias e eles também tomavam a Santa Ceia junto com os outros. E é interessante que esse mês nós temos um almoço na nossa igreja, dia 19, né? Terceiro domingo de setembro nós temos almoço. Eu convido você para ser no partir do pão conosco, para a glória de Deus. Então, queridos, sentar-se à mesa, ter comunhão uns com os outros e partir o pão da Santa Ceia, beber o cálice da Santa Ceia, lembrar-se da cruz, do sacrifício do nosso Senhor, era uma prática. Eles perseveravam nisso, porque nós precisamos comer, nosso corpo precisa de alimento, de nutrientes, mas o nosso espírito precisa do alimento espiritual, e a Santa Ceia é um alimento espiritual para a nossa vida. E eles também perseveravam nas orações. Então você repare essas 4 coisas. Eles perseveravam na doutrina, eles tinham o suporte das palavras de Jesus que os apóstolos passavam para eles. Eles perseveravam na comunhão, eles se amavam e colocavam em prática o segundo mandamento mais importante: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles caminhavam juntos. Não importa se é chato, não importa se fala demais, não importa se fala de menos e não fala com ninguém, não abre a boca, não importa se é assim ou se é assado, eles caminhavam juntos em comunhão. E é isso que a gente precisa aprender. A comunhão nos fortalece, né? Aquela metáfora da fogueira, né? Brasa afastada da fogueira, ela acaba apagando. Então, o crente precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. E, em terceiro lugar, eles compartilhavam a mesa, a intimidade social, e eles compartilhavam a Santa Ceia, a intimidade espiritual, e perseveravam nas orações. Oração, querido, ela é um exercício espiritual. Oração é o primeiro passo de relacionamento com Deus. Você vai falar com Deus. Relacionamento implica em falar, né? O marido não gosta de falar muita coisa, né? De discutir a relação e etc. Mas é relacionamento, precisa falar, né? Precisa se comunicar. E com Deus é a mesma coisa. Então a oração é um exercício espiritual onde você fala com Deus, onde você coloca, né, o que está no seu coração para Deus.
você o louva, você o glorifica, você o agradece, você clama a Deus por uma ajuda num sentido na sua vida, oração. E eles perseveravam na oração comunitária. Existe a oração que pertence à nossa vida devocional particular. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E ora a teu pai que te vem em secreto. Teu pai que te vem em secreto te recompensará. Mas existe a oração comunitária, quando nós nos juntamos com os nossos irmãos e conhecemos melhor os nossos irmãos, conhecemos as necessidades dos nossos irmãos, eles conhecem a nossa e nós intercedemos uns pelos outros. Isso é fundamental na caminhada da igreja, isso é fundamental na vida da igreja. É preciso que nós andemos juntos, corpo anda junto, corpo anda bem ajustado e coordenado, como o nosso corpo. A minha mão se mexe, meu braço se mexe à medida que o cérebro comanda. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. À medida que Ele diz, todos os membros se movimentam. À medida que Ele fala, todos os membros obedecem. Isso é igreja. E nós precisamos disso, nós precisamos viver isso. Respeitar as mudanças, tantas mudanças de 2000 anos para cá. Temos avanços tecnológicos, avanços médicos, sociais e assim por diante. Respeitada essa proporção, né, de que hoje nós vivemos num mundo diferente do que há 2000 anos atrás, quando a igreja primitiva começou a caminhar. Esses princípios, eles são gerais na igreja, eles são atemporais, eles valem até a igreja subir. A igreja precisa de doutrina, a igreja precisa de Bíblia, de teologia, a igreja precisa conhecer a palavra de Deus e parecer-se com Jesus. A igreja precisa de comunhão, a igreja precisa estar junto, a igreja precisa estender a mão para o outro, edificar a vida do irmão, servir uns aos outros. Isso é ser igreja. E não dá para fazer isso de casa, não dá para fazer isso de outro lugar. É preciso estar junto em comunhão. A igreja precisa participar da Santa Ceia, sabendo que isso promove uma intimidade espiritual com Jesus Cristo muito grande, mas também com os seus irmãos. A igreja precisa de oração. Irmãos, nunca precisamos tanto de oração e de intercessão. Nunca. Nunca. Disponha-se a orar. Disponha-se para estar na presença de Deus. Pega o nome dos irmãos que você se lembra da igreja, escreve no papel e começa a orar pela vida de cada um. O Espírito Santo vai usar você, o Espírito Santo vai fazer com que você interceda pela igreja e a igreja prospera à medida que nós intercedemos. Tenha essa preocupação. Nós somos corpo de Cristo. Se um membro do corpo foi atingido, todo o corpo sente a dor. Por isso, nós precisamos interceder. Por isso, nós precisamos nos preocupar. Por isso, nós precisamos ajudar uns aos outros. O meu desejo, querido, é que você saia daqui com um enorme desejo de aprender mais a Escritura, de ter mais comunhão com os irmãos, de partir o pão juntos, de orar juntos, porque isso é ser igreja, em qualquer tempo, respeitados avanços tecnológicos, respeitado culto online, respeitado tanta coisa que hoje existe e que a gente pode usar para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Como viver como igreja? Como viver como igreja é você conhecer a palavra de Deus e parecer-se com Jesus Cristo a cada dia. É você ter comunhão com o povo de Deus. É você partir o pão junto. É você perseverar junto em oração uns pelos outros. Isso é viver como igreja, com todos os avanços tecnológicos que temos. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe minha vida e que a gente se enquadre na palavra.
É preciso se enquadrar na palavra. É preciso, a palavra é pregada para que a gente aplique a palavra na nossa vida e corrija os nossos erros. Porque os temos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Tem um cântico muito bonito chamado Pão da Vida. E pão é uma coisa que a gente gosta muito, né? Eu, pelo menos, gosto muito. Nós vamos cantar apenas a primeira estrofe do Pão da Vida, para que nós possamos introduzir a Santa Ceia do Senhor. Peço aos presbíteros presentes que estejam junto comigo aqui, para que nós ministremos a ceia do Senhor aos irmãos e às irmãs. Pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, Ele nos salvou. Qual é a enfermidade que te assola nessa manhã? Eu creio na Bíblia. Nós fomos sarados. Então coloca a sua vida na presença do Senhor nesse momento. O presbítero Maurício vai estar orando, consagrando os elementos da Santa Ceia para o uso que vamos fazer agora. Por que essa oração? Os elementos da Santa Ceia não sofrem nenhuma transformação. É pão e suco de uvas. Mas nesse momento, eles vão ser consagrados para algo maior. Eles vão tipificar o sangue de Jesus Cristo e o seu corpo que foi partido por nós. Então o presbítero Maurício vai nos conduzir nessa oração, para que esses elementos sejam consagrados para esse uso, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos, ó Deus, a ceia do Senhor. Ó Deus, nós consagramos esses elementos, o suco de uva e o pão, para o uso que nós vamos fazer agora. Senhor Deus, nós sabemos que esse momento foi pensado pelo Senhor, ó Pai amado, há muitos anos. E o Senhor Deus tem cuidado de nós. E esses elementos, ó Pai, simbolizam o teu sangue, o teu corpo vertido na cruz. Eles simbolizam o sacrifício de Jesus, que nos livrou e nos libertou das marras do pecado. Ó Pai amado, nós sabemos disso, ó Pai, nós te louvamos por isso. Muito obrigado, ó Pai. Consagramos esses elementos para o uso que faremos agora. Obrigado em nome de Jesus por tamanho sacrifício, tamanho amor, misericórdia para conosco. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar? A segunda coisa que a gente precisa fazer diante dessa mesa é a instrução. Nós fazemos exatamente como o Senhor Jesus um dia fez naquele jantar de Páscoa. Ele tomou um pão, tendo dado graças, o partiu, o nosso já vem partido, e disse aos seus discípulos: comei dele todos, isso é o meu corpo, que é partido por vós, partido por causa dos vossos pecados. Depois ele pega um cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. O sangue de Jesus é o único purificador dos nossos pecados. Nós não podemos nos
purificar por qualquer coisa que venhamos a fazer. Nós dependemos de Jesus Cristo, porque Ele foi o único que se sacrificou no nosso lugar e que derramou o seu sangue e que pagou a nossa dívida. A dívida que o pecado trouxe para nós diante de Deus. Todos somos pecadores, não há nenhuma distinção. Romanos capítulo 3 é muito claro nesse sentido. Todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Então, na qualidade de pecadores, nós ouvimos a instrução do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmos, e tome do pão e beba do cálice. E repare, ele não diz, examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmos, e vejam se podem ou não tomar a Santa Ceia. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer no perdão de Deus. Perdoados por Deus, sinceramente, participemos do pão e bebamos do cálice. Agora ele alerta. Cuidado. Cuidado ao participar indevidamente dessa mesa. Essa mesa não é nossa. Essa mesa é do Senhor. E o Senhor é santo, santo, santo. Entendeu? Nós precisamos estar sinceramente diante de Deus. Então curva sua fronte agora, por favor, e fale você mesmo com Deus, porque Deus está ouvindo você. Confesse os seus pecados, peça perdão a Deus, peça que Ele te lave com o seu sangue. Você tem 1 minuto para isso, orar silenciosamente, mas se arrependa de verdade, porque o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, ela não tomava dessa ceia devidamente. E ele diz, por isso muitos dentre vocês já morreram, porque vocês lançaram a mão da mesa do Senhor e indevidamente. A mesa do Senhor não é para colocar medo em ninguém, mas nós precisamos estar realmente arrependidos dos nossos pecados e crentes no perdão de Deus diante dele nessa hora. 1 minuto de oração. Após isso, o presbítero Roberto vai nos levar a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados, que pela fé o Senhor já nos perdoou. Queridos, os meus irmãos que estão sentados ali fora podem começar, um por um, tomar do pão e tomar do cálice. Nós temos mais pães e cálices aqui. E temos aqui, você pode pegar o seu pão, o seu cálice e voltar para o seu lugar. Depois de lá, os nossos irmãos que estão aqui, aqui e aqui. Ok? Nessa ordem, por favor, levantem-se e participem dessa ceia, desse alimento espiritual conosco.
Todos foram servidos por Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu peço a você que tenha em mente duas coisas quando você tomar do pão e beber do cálice. Isso é muito importante. A primeira coisa é que Jesus acompanha esses elementos. Tomar da Santa Ceia é uma atitude espiritual. Jesus está ministrando ao seu coração nessa hora, aí onde você está. Então, quando você comer do pão e beber do cálice, sinta a presença de Jesus aí, real e espiritual na sua vida. A segunda coisa que você precisa ter em mente é que a Santa Ceia é um alimento espiritual. Quando você toma da Santa Ceia, você está renovando a sua comunhão com Deus. Você está sendo fortalecido e alimentado espiritualmente. Você está sendo robustecido espiritualmente. Então tenha isso em mente ao tomar do pão e beber do cálice. Jesus Cristo deu graças e nós vamos fazer assim. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de participarmos da tua mesa nesse início de tarde. Obrigado, ó Deus, porque pecadores como nós, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, ó Deus querido, somos convidados a participar da tua mesa, ó Deus querido, como um dia estaremos no céu, participando das bodas do Cordeiro. Ó Deus querido, nós te louvamos por tamanha honra que o Senhor nos dá, fruto do teu amor e da tua misericórdia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido de todos, irmãos, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos desse cálice. Até Jesus voltar, eu consigo tirar esse pão da minha mente. Senhor Deus, nos voltamos para a cruz do Calvário num momento como esse e te agradecemos pelo teu sacrifício. Essa Santa Ceia, ela significa muitas coisas para nós, dentre elas a memória de que o Senhor pagou os nossos pecados e de que o diabo não tem nenhum poder sobre nós para nos acusar, porque os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Ó Deus querido, pela tua vida ali, o Senhor recebeu a ira do Todo-Poderoso sobre si, ira que era para cair sobre nós, mas o Senhor tomou o nosso lugar e nós te louvamos de coração. E peço a ti, ó Deus, que o Senhor fortaleça espiritualmente a nossa vida. Ó Deus querido, ministra sobre os teus filhos nessa hora. Ó Deus querido, ministra consolo, poder do Espírito Santo, força para perseverar na fé, para voltar-se para ti a cada dia, para parecer-se contigo a cada dia mais.
transforma a nossa vida nessa hora. Nós cremos no teu poder, cremos no teu milagre, cremos que o Senhor abre portas que ninguém pode abrir e também que ninguém pode fechar. Ó Deus querido, pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que a maravilhosa graça de Jesus envolva você nesse dia. Que a bênção do amor de Deus te envolva. Que o poder do Espírito Santo seja abundante sobre a sua vida. E que você viva uma vida para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja abençoado, povo de Deus. O Senhor nunca nos abandona. Que você passe um domingo, no início de semana, muito gostoso na presença de Jesus. Deus abençoe, uma boa tarde.